Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Beleza Pod, esse podcast voltado à beleza e às suas conexões. E eu, Leonel Bosa, juntamente com a minha colega Grace... Nosso podcast aí é sobre beleza e suas conexões. E a gente estava sentindo falta de algumas coisas aqui nesse podcast, né, Léo? E sabemos aí que uma grande questão das profissionais da estética, de quem está começando, de quem já tem muitos anos de estrada aí na área da estética, é se divulgar, se organizar, é crescer cada vez mais. Então, a gente trouxe um super convidado para vocês. Já deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, nos siga nas redes sociais, @belezapod, e o nosso ilustre convidado da área do marketing. E marketing hoje faz toda a diferença no teu negócio. É o Thiago Mário. Então, esse profissional do marketing que fez a primeira plataforma da estética do Brasil e que vai te contar todas as novidades que estão por vir. Não é, Thiago? É isso aí. Gente, Léo, Grace, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder participar desse projeto nessa fase inicial, incentivar. Espero voltar aqui e comemorar o sucesso do Pod Beleza muitas vezes. E trazer outras informações, né, Thiago? E melhor de tudo, ser um projeto aqui do Sul, um projeto da nossa região. Então, fico muito feliz de poder estar aqui participando. Espero contribuir com o que eu construí nesses últimos 10 anos aí trabalhando com o mercado de estética. Perfeito. Só para contextualizar, a nossa amiga e professora Xana, que fez o primeiro episódio, a gente depois aqui do podcast fomos tomar um cafezinho, fomos almoçar juntos e ela falou sobre o Thiago, sobre a importância do trabalho do marketing, sobre como o marketing faz parte aí do nosso dia. Marketing é tudo, né? Então eu preciso aí aprender sobre marketing para divulgar os nossos serviços também. Não, e não é somente a questão do marketing, né, Thiago? Acho que o por trás ali da linha de frente, né, do que vai ao ar nas redes sociais e tudo mais, é o trabalho de gestão, que sem dúvida nenhuma é indispensável dentro de uma clínica e dentro de uma instituição, não é mesmo, Thiago? E, Thiago, começa contextualizando aí pra gente como é que foi essa tua construção, né, desse teus os dois trabalhos aí que vem vindo e vem crescendo e tomando essa proporção da questão das plataformas digitais aí. Como é que vem sendo esse crescimento no mundo aí da estética? Legal. Então, vou começar do início, né? Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu comecei a empreender. Comecei a vislumbrar que eu teria que fazer alguma coisa para buscar os resultados ou atingir os meus sonhos. Então, com 12 anos, eu já vendia o meu artesanato no colégio, fui trabalhar muito cedo, com 14 anos. E eu sempre gostei muito de me comunicar, vender, de buscar produtos, de ajudar as pessoas. Então, é algo nato para mim. E, seguindo essa linha, fui fazer publicidade e propaganda, porque eu via sempre os grandes nomes da publicidade, Nizam Guanais, Washington Oliveto. E olhava para aqueles caras e falava, poxa vida, né? Se eu vendo no 1 a 1, imagina vender com uma campanha na Globo, nas novelas. Então, a internet ainda não era tão presente na nossa vida quanto é hoje, porque 2008, né, o iPhone, os smartphones, e aí o negócio foi 100% para essa telinha pequenininha, mas antes era muito televisão. Então, a gente olhava esses grandes títulos, a gente olhava anúncios em revista e achava aquilo o máximo. E até hoje, assim, é muito importante, mas não é mais o foco primário. Então, fui fazer publicidade e propaganda. E em um determinado momento do meu curso, eu comecei a entender o seguinte, poxa, eu tô... quem lembra da transição do Orkut para o Facebook, né? Então, precisava de um convite, não podia entrar todo mundo, o Orkut também foi assim. E eu comecei a ver que tinham anúncios lá dentro. Poxa, tem alguém anunciando aqui, patrocinado, né? E eu comecei a questionar os meus professores do tipo, poxa, quando é que a gente vai ver isso aqui, né? Quando é que a gente vai ver redes sociais? Quando é que a gente vai ver anúncios? E um dos professores falou, Thiago, você não vai ter na grade aqui porque é muito novo, né? A grade universitária, a grade acadêmica, ela não se renova assim conforme o mercado. Aliás, para você mudar uma grade acadêmica... É um protocolo Nossa Senhora. Gigantesco. E eu já estava na reta final do curso e aquilo me frustrou muito, né? Eu queria fazer o meu TCC sobre inbound marketing, que era uma disciplina super nova, que hoje todo mundo fala de criação de conteúdo, podcast, geração de valor, mas na época era algo muito novo. E
Para completar, o professor que estava me orientando falou, poxa, não tem literatura para isso, né? A gente não vai conseguir tirar um projeto desse tema. E aí eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, buscar treinamentos, consumir conteúdo americano, consumir podcasts americanos e tentar entender um pouquinho mais desse eixo de performance, que é anunciar em redes sociais, hoje Instagram muito forte, Facebook, anunciar no Google, e esse outro braço de criação de conteúdo. E aí em 2012, 2013, 2014 eu comecei a buscar parceiros para colocar um projeto no ar, né? Eu queria muito botar o meu projeto no ar, trabalhar com educação, trabalhar com treinamentos. Vem muito dessa escola aí do Érico Rocha, né? Dos grandes lançadores que vieram em 2014 para cá. Eu fui da segunda turma, então pude pegar essa onda bem lá no início. E aí tentei com diversos tipos e nichos, academia, personal, dentista, enfim, tudo que vocês possam imaginar, até cartomante. E aí acabei conhecendo o João, que foi meu sócio por muito tempo, e começamos a trabalhar no mercado de estética. Então a estética caiu no meu colo, eu sempre brinco, né? Quase como um bebê que deixaram na minha porta, tocaram a porta e saíram correndo. Então, o que eu vou fazer com isso? E eu comecei a entender estética, comecei a me apaixonar pelo mercado, e estamos aí quase 10 anos depois. Trabalhamos com plataformas, fizemos a primeira plataforma do nicho em 2017, chegou até quase 5 mil alunos simultâneos. Depois trabalhamos com editorial, com livros, com pós-graduação, com imersões presenciais, consultoria. E o último projeto em 2019, pré-pandemia, foi o projeto do Clínica Experts, que a gente se olhou e pensou, poxa, o que a gente vai fazer para ajudar essas clínicas, né? Porque essa pandemia, isso vai passar, né? Não sei se pode falar pandemia, depois a gente corta aqui, porque eu sei que no YouTube lá dá o strike. Mas isso vai passar e a gente precisa ajudar essas clínicas a crescer. Então tem que ter aqui um mecanismo, e a gente pensou em consultoria, mas o mais escalável era um sistema que elas pudessem organizar o negócio delas. E aí surgiu a ideia do Clínica Experts. Hoje já faz mais de 150 mil atendimentos por mês e está crescendo cada dia mais. Eu tenho uma história aí sobre esse teu programa. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou professora universitária e atendo em várias cidades. Então, atendo nas cidades do interior, de todo o Vale do Taquari. E eu tenho uma ex-aluna que me chamou aí, a gente trabalha juntas. Então, uma vez por mês eu vou lá e levo as novas tecnologias para a clínica dela. E daí eu chego um dia e a Bruna me fala, né, que estava com um programa novo, que ela estava adorando, que ela estava lá digitando os dados dos clientes e pacientes dela. E dela me diz assim com todo orgulho: e tu nem sabe, eu tenho agora qualquer coisa que aconteça, eu tenho o meu gerente, é só eu chamar o gerente, ele já resolve. Então, achei essa ideia de vocês muito bacana e nos explica um pouco mais sobre isso. Legal. Só pontuando essa ideia do gerente, é porque a nossa grande maioria de clínicas são eu-presas, são clínicas de uma mulher só, geralmente são mulheres. Então, quando a gente entra nessa clínica, essa clínica geralmente não tem os processos bem estruturados, ela ainda não tem um protocolo financeiro, fechamento semanal, fechamento mensal, ela não tem um protocolo de notificação dos pacientes para diminuir aquela taxa daquele paciente que marca, bloqueia a tua agenda e não aparece, sabe? Aquele que tira o lugar de outro e mesmo assim não vem. Sim. Então, a gente entendeu que se a gente não tivesse um acompanhamento muito próximo, a taxa de pessoas que desistiriam seria muito alta, porque a gente tem que ajudar ela a construir esse processo de gestão. Por isso que a gente tem os nossos gestores de conta lá, que são muito amados, porque o pessoal chama, a gente responde na hora. Mas a construção do sistema, né, a gente estava no final de 2019, e aí março de 2020 que estoura a pandemia, os lockdowns, enfim. E a gente estava com esse projeto muito embrionário. Na verdade, era uma agenda super simples, que tinha ali multiprofissionais, a pessoa podia clicar e podia agendar os pacientes, cadastro de pacientes e o cadastro das fichas de avaliação. Só que, né, a gente estava fazendo um teste para ver o que ia acontecer, porque a gente nunca tinha feito trabalho com sistema. A educação é diferente, sistema é outra pegada. A gente tem que acompanhar, a pessoa tem que aderir, tem que usar, senão ela vai cancelar. E aí estourou a pandemia, o que a gente fez? A gente liberou o sistema gratuitamente para todo mundo. Um dia teve 3 mil cadastros lá no sistema. E a única coisa que a gente pediu foi, se vocês puderem, tem uma caixinha aqui, e tudo que vocês quiserem nesse sistema, vocês coloquem aqui. E aí veio de tudo. Assistente virtual, veio estoque, veio financeiro, veio marketing, integração com o Instagram, veio tudo que vocês possam imaginar. Assim, coisas até que não tinha nexo, mas veio muita coisa.
E a gente pegou tudo isso, organizou e Foi falou... um brainstorm online. Exatamente, com 3 mil pessoas. Então, foi muito rico. E até hoje a gente trabalha no sistema dentro dessas ideias. Agora a gente está fazendo atualizações do financeiro, por exemplo. A gente está pedindo sugestões, conversando, fazendo reunião. Porque a gente entende que se a gente está criando algo para uma comunidade, a gente tem que ouvir essa comunidade. Então, eu não posso criar algo que é desconexo da realidade deles. Perfeito. Então a gente escuta muito o nosso cliente, está muito próximo, tem os nossos gestores, faz reuniões semanais, apresenta os diferenciais, então é muito bacana, é muito gostoso de trilhar esse Sabe caminho que, Thiago, eu passei já por alguns programas, né? Como eu te falei anteriormente, e uma das coisas que mais pega para mim hoje, né, como clínica, como tendo um instituto, é justamente a questão dos termos e contratos, né? Sim. Porque a gente sabe o quão importante que isso é dentro da clínica. E se a gente vai fazer isso tudo na base do papel, e a gente tem um certo tempo para segurar todos esses papéis, desde fichas de avaliações, os contratos e os termos de consentimento, para tudo se precisa. Quer dizer, a gente vai ter um arquivo morto que vai ocupar praticamente um cômodo do ambiente, né? E eu te pergunto, a gente tem isso também na forma digital dentro desse programa de gestão, desse virtual? Temos. Olha, Inclusive foi um dos últimos lançamentos que a gente teve. Porque isso aí, para mim, assim, ó, é indispensável, sabe? Como eu te falei, eu testei um outro, assim... Não achei muito prático, além de que eu não tinha essa comodidade, né, de ter esse documento assinado digitalmente. E aí eu precisava imprimir e isso gera dentro da clínica um espaço... É um arquivo morto, literalmente. Quando a clínica começa, Léo, o que acontece? É pouco, né? É pouco papel. Você atende ali 1 ou 2 pacientes por dia, e aí vai guarda numa pastinha, daqui a pouco vira uma caixinha, daqui a pouco viram 2 caixinhas, daqui a pouco vira um armário, daqui a pouco vira um cômodo. Porque em 2 anos a gente atende muita gente, né? Claro, se estiver fazendo a divulgação correta, estiver buscando os pacientes. Agora, no início o pessoal não tem essa dimensão. Então, assim, poxa, eu vou imprimir meu papel aqui, vou fazer as marcações e vou guardar. Só que esse método é muito pouco eficiente. Por quê? Se eu quiser consultar a anamnese do meu paciente de casa, se eu estou em outra cidade, o paciente me liga e eu não lembro o que eu fiz nele, como que eu vou fazer? Peço para alguém botar o papel numa cartinha e me mandar para a cidade que eu estou? Então, a gente construiu um sistema que ele é 100% baseado na nuvem. Tu pode mandar os contratos, os termos de consentimento, contrato de prestação de serviço. A pessoa pode assinar o atendimento, isso tem validade. Então, tudo que eu fiz no atendimento, ela assina. Eu posso fazer controle de presença. Se essa pessoa está vindo fazer, por exemplo, epilação a laser, e ela fez 4 sessões, ela está me dizendo que ela fez só 3. Não, a 4ª está aqui, está assinada. Então, tem uma série de controles via assinatura eletrônica que tem validade jurídica, tanto ou até mais do que a assinatura no papel, e tem a praticidade de eu poder assinar isso de qualquer lugar e acessar isso de qualquer lugar. Porque o que a gente mais vê são clínicas que tem lá um cômodo de papel e que quando precisam de alguma coisa tem outro fator ainda. Quanto tempo eu vou demorar para encontrar a ficha de avaliação desse paciente de 2016 que veio aqui fazer tal procedimento? Se eu encontrar, porque papel extravia. Então, não, e às vezes assim, né? Se for dependendo muitas clínicas, né? O que acontece? Passou-se esses 5 anos, às vezes vai já descartar muitas vezes essa documentação, né? Desde registro fotográfico, desde principalmente esses documentos assinados, né? Sim. E é uma segurança para o profissional e para a clínica, né? Hoje, com o Clínica Express, a gente consegue reduzir... não vou dizer 100%, porque tem gente que gosta de um papel, gosta de fazer um rabisco, gosta de fazer um desenho, mas é por mero capricho ou gosto próprio mesmo. Mas hoje a gente consegue reduzir 100% do papel. 100% do papel. A gente tem as fichas de avaliação, a gente tem toda a anotação prontuária do paciente, a gente tem os contratos, tudo 100% digital e com validade jurídica, que é o mais importante. Porque não adianta a gente fazer ele digital e depois na hora que precisa não ter a validade. Perfeito. Esse bate-papo aqui, ó, tá incrível e eu tenho certeza que alguma amiga, alguma colega tua precisa ouvir sobre isso. Então já compartilha aí esse podcast que tá maravilhoso, onde a gente vai falar sobre marketing e tudo mais dessa área. Já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. E não esqueça, daqui a pouquinho vai ter um sorteio. É isso aí, gente. Fiquem ligados. E para você também que está no trânsito e não acompanhou algum dos nossos episódios, a gente também estamos no Spotify.
E, Thiago, me diga uma coisa, a respeito desse programa de gestão, né? Ele é voltado para todo o público da área da estética, com invasivos e tudo mais? Sim. Todas as áreas. A gente sempre teve 5 grandes áreas, mas hoje a gente sabe que tem outras que estão abrindo também mercado estético. Então, esteticistas, fisioterapeutas dermatofuncionais, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, né, todas as áreas que trabalham com estética. E um dos grandes diferenciais é que não é um sistema que foi criado para outra área, como, por exemplo, a gente vê muitos sistemas que foram criados para odontologia, para medicina, e foram adaptados para o mercado estético. O nosso sistema ele foi criado, ele nasceu das necessidades de uma clínica de estética, que tem as suas peculiaridades. Pode ser muito parecido. Claro. A gente chega nas clínicas, tem uma recepção, uma recepcionista. Nem sempre na clínica de estética a gente vai ter recepcionista. Então já muda aí. Na clínica médica, odontológica, a gente tem 1 ou mais consultórios. Na clínica estética, nem sempre. Então, a gente tem peculiaridades, como, por exemplo, planejamento skincare, estoque é muito mais latente em clínica de estética. Então, a gente mapeou, de fato, a necessidade de clínicas de estética. É por isso que o pessoal entra ali e fala assim, nossa senhora, como que eu vivi sem isso até agora? Legal. Porque encaixa como uma luva no dia a dia dela. Muito bacana. E vindo para a área do marketing, Thiago, né? Você que é marqueteiro, né? A impressão que eu tenho, olhando, parece que o marketing ele tem mudado a forma de comunicação nos últimos anos. Eu não sei se isso se você percebe esse movimento também pós-pandemia, como se acontece a forma de comunicação com o cliente final, muitas vezes. E eu queria né? contar um pouco da minha história com marketing. Como é que foi, assim, o meu crescimento aí nas redes sociais foi maior nesses últimos anos. E em 2018, uma aluna me pede um curso online, eu não tinha esse curso, e ela me diz, prof, tu me dá pelo Google Meet, a gente vai conseguir fazer. E eu enfrento esse desafio aí de, pela primeira vez, né, dar um curso de forma online. E ali teve tanta entrega, eu expliquei de forma como se estivesse num presencial, em que eu vi que realmente era possível e que eu conseguia passar todas as informações aí para o meu aluno. E dessa forma, eu peço aí para um profissional do marketing e daí ele começa a me falar sobre todo o passo a passo. E eu sou tímida, apesar de estar aqui nas câmeras, eu sou super tímida. E a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte: agora tudo que tu fizer, tu vai postar nas redes sociais, tu vai fazer stories de manhã, de tarde, de noite, tu vai falar sobre o teu dia a dia, tu vai fazer postagens com estratégias. E daí eu fiz um site, né? Fiz alguns cursos aí online ao vivo. E com tudo isso eu fui vendo esse crescimento meu no digital. Então, se eu pego lá um primeiro post onde eu mesma fui lá no Canva e fiz, eu penso, meu Deus, que post horrível. Então, eu acredito muito nessa evolução do profissional. Comecei a perder o medo de falar nos stories, comecei a ver que isso fazia parte da minha rotina e hoje eu já não sinto isso como um desafio. Isso já faz parte do meu dia a dia, me divulgar nas redes. Então, queria ver contigo, Thiago, para quem está começando, assim como eu comecei lá atrás, qual seria o passo a passo, o que é necessário para iniciar aí no marketing? Tu viveu essa trajetória dessa maratona inicial de conteúdo, que quando a gente começa parece muita coisa, né? Meu Deus, tem que fazer stories, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que gravar o que eu tô fazendo. E criar conteúdo é um músculo que a gente vai exercitando. Quanto mais a gente faz, mais facilidade tem. Mas eu acho que, voltando para a tua pergunta, o grande desafio hoje é que essas mulheres, eu falo mulheres porque são 95% mulheres, né? São homens e mulheres, se entendam enquanto empresárias, enquanto empreendedoras. Porque a gente eu digo, o mercado da estética sai da formação sem essa noção de que eu tenho que colocar o meu negócio de pé. Eu posso trabalhar num lugar, eu posso prestar serviço, mas a grande maioria quer empreender, quer tocar o seu negócio. E com o conhecimento que eu saio da universidade sobre fisiologia, anatomia, cosmetologia, eletroterapia, eu vou saber atender muito bem, eu vou fazer os treinamentos com a Grace, eu vou, de fato, lapidar o meu potencial de entrega de resultados. Só que isso, por mais que seja muito importante, isso é o produto, é o que a gente encaixota, entrega para o paciente, a transformação que a gente traz para ele, não é o suficiente para a gente conseguir manter o negócio de pé.
Para mim manter um negócio de pé, eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender a criar minha autoridade digital, eu tenho que aprender a captar pacientes, eu tenho que aprender a reter pacientes, eu tenho que gerenciar as entradas e saídas, porque não existe negócio que sobreviva a um fluxo de caixa deficitário, eu tenho que entender de dinheiro, eu tenho que cobrar, eu tenho que precificar. Então são múltiplas disciplinas que a gente tem que ensinar. E dentre elas, o marketing é uma das mais importantes. Eu sempre digo, o marketing, o produto e a gestão tem que andar em paralelo. Por quê? Se eu vendo muito, mas não cuido do meu dinheiro, não vai dar certo. Se eu cuido muito do meu dinheiro, mas não vendo, eu não tenho paciência, não tenho dinheiro. Se eu vendo muito, mas meu produto é ruim, eu não transformo a vida da pessoa, ela não volta mais, ela fala mal de mim e ela, né, não vai me indicar para ninguém. Se o meu produto é muito bom, mas eu não vendo, não tenho paciente. Se o meu produto é muito bom, mas eu não faço gestão, eu não tenho dinheiro. Então são 3 disciplinas que tem que andar lado a lado. Falando sobre marketing, é muito importante que as pessoas entendam que hoje nós somos marcas vivas ambulantes e que a gente está emitindo valores, juízos e opiniões o tempo todo. E tem gente que vai conectar com isso e tem gente que não vai conectar. Tem um cara que chama Seth Godin, que ele tem um livro que chama Tribos. Ele fala que a gente vai se agregando em tribos. Então os times de futebol são tribos, as bandas são tribos e as pessoas podem formar tribos. Então o que a Grace fala pode começar a criar um bando de gente que acredita e que está junto contigo. O que o Léo fala também é a mesma coisa. Então a gente tem que atentar porque as pessoas estão em busca de participar dessas tribos. Então, o que elas buscam? Os mesmos valores, as mesmas crenças, elas buscam estar em ambientes onde elas se sentem representadas. Então, quando eu falo de criar conteúdo, muito antes de querer vender alguma coisa, eu estou criando comunidade, eu estou criando tribo. Porque se eu pegar 5% dessa galera, está pronta para comprar um procedimento meu agora. Talvez ela até precise, mas se eu chegar e apontar para ela e falar, você precisa desse tratamento? Talvez ela diga, não quero fazer agora. Mas se eu estou criando relacionamentos e todos os dias eu estou abrindo essa janelinha chamada smartphone, entrando na casa dela, entrando na empresa dela, estou comunicando, estou fazendo ela rir, estou fazendo ela chorar, estou mostrando meu trabalho, estou educando ela, no momento que ela precisar de um procedimento, ela vai lembrar de mim. Então eu estou enchendo o meu relacionamento com ela e fazendo ela gostar de mim, que é um gatilho muito forte, que é o gatilho da afeição. Eu não compro nada de quem eu não gosto. Posso até comprar, sim, por necessidade. Talvez seja a única pessoa que venda esse produto na cidade, então eu sou obrigado a ir lá. Mas eu tendo a me relacionar, a comprar, indicar de pessoas que eu gosto. E o conteúdo faz isso. Agora tem outra coisa, né? O pessoal entender, perder o medo, tirar aquele frio da barriga. Porque tem muito essa comparação. A gente cresceu vendo televisão. Então quem aparece na telinha é superstar, é estrela. E até que eu entenda que eu, uma pessoa comum, que tem as minhas habilidades, que tenho conhecimento, posso acessar esse canal, porque hoje cada um tem um canal de televisão. Né? A gente está aqui numa estrutura que é uma estrutura muito parecida com uma emissora de TV. Né? Com câmeras, com iluminação, com microfones de qualidade. A gente está aqui fazendo um conteúdo de altíssima qualidade. E as pessoas têm que entender que hoje comunicação é poder. Quanto mais pessoas eu acesso, quanto mais pessoas eu deixo a minha sementinha lá, maior é o meu potencial de crescer o meu negócio. E, Thiago, acontece comigo muitas vezes. Eu acho que eu tenho uma relação excelente com as minhas alunas, ex-alunas, e elas se identificam às vezes para dar uma chorada também. E, então, às vezes eu abro alguma caixinha e elas dizem assim, ai, prof, tô triste, não tá sendo tão lucrativo o meu negócio, as coisas não estão dando tão certo. E daí eu digo para elas, não adianta só fazer um post de laser day, né? E tu não chegar na dor do teu cliente. Qual é a dor do teu cliente que busca uma epilação a laser? É que ele tem foliculite, é que os pelos estão incomodando quando vai colocar o biquíni, é que aquele pelo tá espetando, né, nas pernas ali, tá incomodando. Então, essas dores, tu precisa ir para a rede social e gravar um vídeo e falar sobre isso. Não adianta só eu fazer um post de venda. Eu tenho que engajar, eu tenho que ver o que o meu cliente está buscando. E para isso, a gente muitas vezes precisa se colocar no lugar desse cliente e pensar, que incomoda as pessoas que vão buscar um equipamento de epilação a laser. E isso eu dou sempre algumas dicas aí para as meninas. Outra dica que eu também falo é, qual o diferencial do teu serviço?
Como é que é o teu espaço? Daqui a pouco é um espaço super simples, mas que a tua cliente chega e tem um lençol térmico no inverno, tem uma mantinha super cheirosa. Tu tá mostrando isso na tua rede social? O teu cliente, ele consegue entrar dentro do teu espaço e ter essa visão? Então, acho que são dicas tão pequenas, mas que fazem todo o diferencial. Total. Porque tem um ditado na publicidade que não adianta piscar no escuro, né? Ninguém vê. Então, assim, tem aquele ditado também do por que o galo não bota ovo, mas ele é o que mais grita, né? O galo é marqueteiro. E ele chama muita atenção. Então, o pessoal, muitas vezes, tem um produto de qualidade. Clínica é legal, é um ambiente bacana, tem um lençol, tem tudo isso que tu acabou de falar. Mas ela não fala pra ninguém, né? Ela guarda aquilo pra ela. Muitas vezes por crenças deturpadas. Poxa, se eu falar aqui, o que o fulano vai achar? Vão dizer que eu tô, né, puxando a brasa pro meu assado. Quando, na verdade, hoje a gente precisa, né? A gente tem uma crise de atenção muito grande, onde a gente tá assistindo podcast, tá no WhatsApp, do WhatsApp ainda tá jogando um joguinho, alguém liga, o teu filho chora. Então a disputa de atenção hoje ela é muito grande. A gente tem uma crise de atenção onde as pessoas não se conectam mais com publicidade. Então, se eu não conseguir acessar essa pessoa via conteúdo, vai ficar muito difícil de eu jogar esse jogo. E quando eu acesso via conteúdo, eu estou fazendo uma outra coisa que é muito importante, que já foi documentada lá nos anos 80, num livro chamado Posicionamento, que é um livro de Al Ries e Jack True, que eles falaram assim, não adianta mais vocês gastarem dinheiro com outdoor, TV, vocês têm que gastar dinheiro com posicionamento. O que é posicionamento? Então ele fala que dentro do nosso cérebro nós temos várias caixinhas. Nós temos a caixinha do restaurante, nós temos a caixinha dos materiais de limpeza, nós temos as caixinhas do refrigerante, da alimentação saudável, fast food. Então, tudo que vocês imaginam de categoria de produtos e serviços no planeta, a gente tem um posicionamento. Então, às vezes tem algumas caixinhas que estão vazias. Então, quem chega lá e domina essa caixinha, posiciona. Não é o posicionamento de botar aqui ou aqui, não. Quando essa pessoa pensar nessa categoria, ela vai lembrar de mim. E isso só se constrói com relacionamento de geração de valor. Por isso que a caixinha, muitas vezes, das lamentações ali das tuas alunas que vêm falar, poxa, prof, não tá legal, tá difícil, é muito importante, porque tu tá do lado das tuas alunas no momento que é difícil para elas. Elas não estão vendo uma luz ali do tipo, o que eu faço? E muitas vezes elas não têm esse conhecimento, não é por mal. Ela não sabe que ela tem que falar da dor, ela tem que falar do desejo, ela tem que falar, ela tem que matar as objeções, porque as pessoas, pegando o exemplo de depilação a laser, o que as pessoas que são leigas pensam, que nunca fizeram? Poxa, vai doer, é muito caro, não vai durar. A pessoa não tem esse conhecimento para fazer um paralelo entre lâmina e epilação a laser. Poxa vida, a lâmina é mais barata, ok, mas a lâmina vai me dar foliculite, a lâmina vai escurecer minha pele, a lâmina vai me irritar, a lâmina não vai ser legal no verão quando eu quiser ir pra praia. Então eu estou investindo aqui num tratamento que vai custar mais, vai custar R$2.000, R$3.000, só que é um tratamento para minha vida, qualidade de vida, eu vou ter, né, N benefícios que eu não teria antes. Aí ela consegue parar e tomar uma decisão e falar, poxa, vou tirar daqui, vou parcelar um pouquinho, mas vou fazer isso porque vai transformar a minha vida. Então ela tem que entender o benefício real, porque o produto é só uma ponte. As pessoas não querem comprar produtos, né? As pessoas não querem comprar xícaras, elas querem tomar café. Pô, mas eu preciso de uma xícara para tomar café. Então ela é um meio necessário para mim atingir o meu objetivo. Eu sempre falo para Grace, né? A minha maior dificuldade sempre é... Bom, você viu, eu gaguejei no início da apresentação aqui do pod, né? A minha maior dificuldade sempre é com câmeras, assim, eu tenho uma trava, né, Grace, para fazer um vídeo que às vezes eu fico uma manhã toda na clínica para conseguir construir um vídeo para ir para uma rede social. Sim. E aí a ideia do Beleza Pod aqui tem me destravado um monte, né? Claro, de tanto gravar, né, Grace, a gente vai destravando. Mas a minha dificuldade é justamente essa, é em conseguir romper essa barreira de câmera, assim, de celular. E tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer pro Léo, e tô dizendo aqui pra vocês, que muitas vezes eu sempre gravo só uma vez. Então, se eu falei uma palavra errada, se dei uma escorregada, gaguejei,
eu posto igual. Por quê? Porque eu acho que as pessoas querem nos ver exatamente como nós somos. Com os nossos erros, com os nossos acertos, às vezes falando alguma palavra que não ficou bem clara, mas daí no próximo story eu vou corrigir. Então, eu acho que isso engaja muito. Então, eu vejo muitas alunas minhas fazendo... Tu vai abrir ali os vídeos delas, elas fizeram 20, 30 vídeos para postar um. Quanto tempo elas perderam? Faz um vídeo, não ficou tão bom, posta igual. No dia seguinte, tu vai estar melhor, tu vai fazer outro vídeo. E assim é a vida real. Eu acho que a vida real deve ser mostrada aqui nas redes também. E eu tenho feito muito isso que a Grace falou. Fez, gravou, ficou mais ou menos, vai assim mesmo. Mas por conta de tempo hoje, né? Hoje foi, tipo assim, a situação me obrigou. Eu não tenho mais tempo para ficar lá uma manhã toda gravando um vídeo. Então, a situação me obrigou. Mas aí... me remete a uma outra questão, né? Muitas vezes eu começo a construir aquela ideia e eu não consigo falar como eu gostaria que saísse. Sim. E eu acabo postando igual, porque eu penso que num outro momento eu vou vou retornar nesse mesmo assunto. Eu vou falar do Botox na região de glabela. Eu quero construir uma ideia em cima daquilo e outro momento eu vou falar justamente sobre esse mesmo assunto e trazer uma outra conotação ali na minha fala que a pessoa vai ter, de uma certa maneira, sendo exposta a dois conteúdos que eu estou falando da mesma coisa, mas com uma conotação um pouco diferente, uma ideia um pouquinho diferente. Eu acho que quando a gente aborda um mesmo assunto em temáticas diferentes, o nosso cliente, ele capta mais informações, né? E isso eu penso que isso acaba trazendo mais autoridade ainda para você dentro daquela temática, né? Nós estamos aqui num aulão sobre marketing e eu tenho certeza que alguém gostaria de escutar esse podcast. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube e no Spotify também. Então já encaminha para aquela tua amiga, para aquela tua colega que precisa saber tudo sobre marketing, que a nossa conversa está começando. Tiago, uma das dúvidas que sempre surge, né, desde os nossos alunos, e até mesmo para mim, às vezes eu fico me questionando, ter ou não ter dois perfis, um pessoal e um... clássica, né? Porque, assim, eu confesso que eu abri o meu depois que eu fui pro curso da Tereza Escardo, e a Tereza olhou sempre para mim, Leonel, ela olhou meu perfil, Leonel, tu tem que abrir o teu perfil. Sim. Né? E aí, depois de lá, naquele dia lá, na conversa com a Tereza, eu abri o meu perfil. Sim. O pessoal. Senão tu tá piscando no escuro, né? Exatamente. As pessoas não conseguem te acessar. Exatamente. E ela me disse, tu não vai postar nada que tu não queira. Até porque tu não vai postar nada de ruim ali, porque são os teus amigos, teus entes queridos que estão ali dentro desse teu perfil. Então, de qualquer maneira, tu já tá fazendo o teu marketing. Então, nada melhor do que tu abrir já para as pessoas que quiserem te seguir, quiserem te olhar a tua vida e tudo mais. É exatamente o que eu penso. As pessoas têm um receio, assim, do tipo... Eu quero manter a minha vida pessoal, quero postar o meu churrasquinho, minha cerveja no final de semana, mas eu quero impactar os meus clientes, os meus alunos, eu quero impactar a galera. Então, sempre vem essa dúvida. Eu deveria fazer um perfil da clínica? Né? Isso é muito particular de cada um. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer o da minha clínica porque eu não quero. Beleza. Só que quando a gente está começando a criar conteúdo, já é difícil criar conteúdo para um perfil. Aí você vai criar para 2, e eu tenho que fazer uma linha editorial para cá, e tem que fazer aqui. E a gente compra pessoas. Eu compro o Léo, eu compro a Grace antes de comprar o treinamento ou o procedimento de vocês. Eu tenho que conectar contigo. Então, muitas vezes até o churrasquinho e o final de semana que vai falar, poxa vida, né? Ele também estava fazendo isso. A gente tem algo em comum. Então, as pessoas sentem um receio de expor um pouquinho mais a vida pessoal. Tem gente que não gosta de expor a vida pessoal, né? Então não muda nada, porque você vai falar de trabalho, você vai falar de livro, você vai educar. Eu sou muito a favor de manter um perfil. Óbvio, se tem uma clínica com mais profissionais, aí se faz necessário o perfil da clínica. Porque daí eu posso marcar a clínica, o meu colega marca, a gente vai gerando conteúdo lá. Tem um perfil institucional. Mas o foco majoritário seria no perfil pessoal. Por quê? Porque ele conecta muito mais. Isso não é eu que estou dizendo. Isso são estudos da HubSpot, da Marketo, que falam que o conteúdo que tem um rosto, o perfil que tem um rosto, ele conecta 5 a 6 vezes mais do que um conteúdo de empresa. E eu tenho uma pergunta bem polêmica para te fazer. Bora. Comprar ou não seguidores?
Eu acho que se tu quer distrair pacientes, alunos, se tu quer realmente criar uma legião, uma tribo, que a gente estava falando aqui antes, não. Não. Por quê? Porque é um número vazio, né? É um número que não vai te trazer retorno. As influenciadoras compram lá seguidores para ter um N maior, para fechar maiores contratos, mas no fim das contas as marcas acabam logo vendo e sentindo que não tem retorno desejado sobre aquela ação. Então é uma estratégia que ela é um número vazio, né? É um número que não vai te trazer retorno. E é fato que de quem compra seguidores, o Instagram muitas vezes entrega menos esse conteúdo? Com certeza, com certeza. Uns anos atrás tinha umas ferramentas de engajamento. Tinha uma ferramenta que chamava Gerenciagram. Acho que não existe mais. Essa ferramenta, você logava lá o teu Instagram e aí você botava lá hashtags, perfis, e ele pegava os seguidores desse perfil e ele fazia uma estratégia de engajamento, não era comprar seguidores. Ele ia lá, curtia, comentava, ele compartilhava e aí, decorrente disso, as pessoas começavam a seguir, então tinha um número maior de seguidores. Mas era uma automação. Então ele fazia isso automático. Por exemplo, ele entrava lá no perfil da Tereza, por exemplo, pegava todo mundo que é seguidor dela, ia lá, seguia, entrava no primeiro post, curtia e falava, ó, legal o teu conteúdo. Isso acontece ainda hoje, mas não é tão frequente que naquela época muita gente usava essa ferramenta. E depois de um tempo, a Meta, né, o Facebook, foi lá e cortou todos os seguidores que vieram desse tipo de estratégia. Hoje ele vai lá e dá um ban e acabou o teu perfil, né? Então, tem ferramentas hoje para saber se a base da pessoa é 100% orgânica, se tem comprador, se tem perfis comprados, quantos são. Então, hoje é bem complicado. Eu faço muitas análises, principalmente quando eu vou fazer alguma parceria, né, Grace? Leonel tá craque nisso. E sim, tem muita gente que compra. Empresas compram para ter prova social, né? Poxa vida, o cara vai entrar aqui no perfil da minha empresa e tem só 500 seguidores. Mas hoje tem estratégias para você ganhar seguidores utilizando a ferramenta de anúncios. Então, poxa vida, vou fazer uma campanha de engajamento, vou fazer uma campanha de curtidas, vou subir um conteúdo legal, essa pessoa já vai entender minha proposta de valor e eu vou ganhando seguidores. Vou ganhar seguidores a 25, 30 centavos, R$1, R$2, depende do nível de qualificação do seguidor que eu estou buscando. Se é uma empresa de varejo super aberta, eu consigo fazer seguidor muito barato e seguidores reais. Porque quando você entra lá nos seguidores de uma parte, você consegue ver lá, começa a ter uns nomes indianos, aí daqui a pouco uns nomes russos, então tu já logo vê que tem seguidor nomes que são só números. Exatamente, sem foto. Então eu iria pro lado de pensar, poxa vida, eu quero abordar qual público? Eu vou criar um conteúdo muito fora da curva para essa galera vir curtir e vou participar, vou fazer colaborações, que nem eu tô aqui, né? Provavelmente esse conteúdo vai ao ar, vocês vão ganhar seguidores meus, eu vou ganhar seguidores de vocês. Então a gente vai trocando, né? Pô, vou fazer colaborações com quem? Quem são os grandes players do meu mercado? Vamos chamar eles para participar do podcast, vamos fazer um conteúdo juntos. Então esse tipo de estratégia é mais demorado, mas você vai criando uma base sólida. Sim. Você vai criando algo que realmente vai te trazer retorno no médio e longo prazo. E uma outra questão que aconteceu comigo foi quando eu estava começando ali me desenvolver na parte do marketing, que sempre falavam sobre a persona, sobre para quem tu vai falar sobre os teus conteúdos, né? Tu tem que imaginar aí uma pessoa e o Thiago já vai falar mais sobre isso. E daí eu estava estudando em casa e eu tinha um curso para gravar lá na clínica da Xana e daí estacionei meu carro ali é um bairro bem conhecido aqui em Porto Alegre, de alta sociedade, e daí estacionei o carro, e daí eu mega arrumada, assim, toda bonitona, maquiada, cheia de joias e semi-joias, e daí chega um senhor bem simples me oferecendo sanduíche, e daí eu pensei assim, nossa, a persona dele tá totalmente errada, ele com certeza tem gente para vender, para comprar esse sanduíche dele, mas ele tá oferecendo para uma pessoa que não tá querendo agora o sanduíche, né? Talvez em outro momento eu comprasse dele. Então, eu queria que tu explicasse um pouco sobre isso. O que é persona, Thiago? Persona. Também é um tema polêmico, viu? Que tem muita gente falando que não precisa mais de persona, que persona é bobagem, mas persona é algo super importante. Na verdade, persona é uma linha guia os americanos chamam de ICP, Ideal Client Profile. Então, o perfil do cliente ideal. Então, quando eu monto uma proposta de valor, tem determinados KPIs, né, métricas que eu preciso entender. Faixa de idade,
demografia básica, poxa, é para homem, sim, de que faixa etária, são pais, nível salarial, a faixa econômica. Então tem vários pontos ali que eu vou ter de demografia mesmo, assim. Eu quero entender quem é essa pessoa do ponto de vista demográfico. Aí depois eu entro numa segunda fase que são os dados emocionais, que aí entra dor, desejo, desafios, que entra a jornada de consumo, como esse cara compra. Ele compra no digital, ele começa a analisar no digital e compra no físico, ele compra 100% no digital, ele toma decisão na média em quanto tempo, né? Que é o tempo médio de fechamento. Então tem várias análises que a gente vai trazer. Só que quando a gente bota o barco na água, às vezes entra um pouquinho de água ali, então tem que fazer uns reparos. A persona dificilmente ela vai estar 100% exata no primeiro momento, mas eu já tenho uma linha guia. Porque se eu sei quem é essa pessoa, eu sei o que ela curte no Instagram, eu sei o que ela mais gosta, quais são as marcas que ela se relaciona, eu sei que tipo de música ela gosta, eu sei se ela gosta mais de conteúdo curto, longo, médio, se ela gosta mais de escrito, se ela gosta mais de vídeo. Então eu consigo dar um direcionamento muito mais assertivo. Poxa, tem que ajustar alguma coisa aqui. Talvez eu acho que esse desejo aqui não seja tão latente para ela, o que mais pega é isso. Né? Que nem, por exemplo, lá no Clínica Experts, a gente falou muito nos últimos tempos sobre os documentos e a gente viu que é uma dor muito grande. O pessoal quer ter os documentos certinho. Por quê? Porque a pessoa vem, depois fala que o procedimento não ficou do jeito que ela queria, e aí não tem nenhum termo de consentimento livre esclarecido. Ela quer desistir no meio do tratamento, aí não tem contrato de prestação de serviço, não tem termos, não tem cláusulas. Ela quer garantir a segurança dela caso ocorra um erro, porque podem acontecer erros, né? É natural. Pode. Então, assim, essa pessoa está ciente disso? Está ciente? Ela assinou o documento? Não. Aí eu posso ter um problema. Então, eu quero assinar o documento. Então, é uma dor muito latente. A gente começou a direcionar o nosso esforço mais para essa área de documentos que a galera está pedindo bastante. A harmonização é a mesma coisa, né? Eu quero planejar, eu não quero mais ficar riscando no papelzinho aqui. Eu quero fazer algo mais profissional. Fizemos o módulo. Então, assim, o que a gente tinha mapeado lá no início já mudou. A persona é um organismo vivo. A gente tem que entender isso. Não, as pessoas mudam. Os canais mudam. O TikTok há 2, 3 anos atrás não era nada. Era um aplicativo de dança para pré-adolescente. Hoje em dia ele está tomando o share do Instagram de uma forma brutal. Ele está crescendo mais do que qualquer outra rede social no nosso país. Então a gente tem que começar a abrir o olho para o TikTok. Então a persona, respondendo assim, de forma bem didática, ela é um mapeamento do cliente que eu quero trazer para o meu negócio. E a partir disso eu vou tomar as estratégias de marketing necessárias para trazer esse cara de fato. E uma dica que eu dou para vocês é escrever isso. Exato. Então, eu pego uma cartolina grande e faço o desenho e vou fazendo as flechinhas e vou puxando. Depois eu fecho essa cartolina, daqui a pouco eu abro, daqui uma semana novamente ela, penso em novas coisas que eu preciso colocar. Eu funciono muito bem escrevendo. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Pode ser também no computador, né? Mas alguma forma que tu consiga olhar para a persona e ver esses balõezinhos ali, porque tu vai aumentando cada vez mais isso, né? Inclusive eu tenho uma aula sobre persona que eu posso disponibilizar aqui pro pessoal. Depois a gente combina uma palavra-chave aí, a gente disponibiliza uma aula completa de persona, porque é algo que o pessoal tem um certo temor, assim, por não ter fontes claras de dados, mas é muito simples de fazer. Eu não preciso começar entrevistando 15 ou 20 pessoas, né? Eu posso começar. E isso que tu falou de colocar na parede é muito importante, porque eu tenho que ver isso todos os dias. Eu tenho que buscar entender a dor e o desejo, quase como se essa pessoa estivesse comigo. Porque quando eu começo a descolar da real necessidade do meu cliente, é quando eu começo a me perder no marketing. Se eu estou conversando diretamente com ela, com a dor, com o desejo. E outra coisa que eu vejo que é importante falar, o pessoal fala uma vez e acha que não precisa mais falar. Né? O Itaú está aí há 50 anos botando anúncio na nossa televisão, o Banco do Brasil há 70 anos, repetindo a mesma coisa 5, 6 vezes por dia. Por quê? Porque a informação tem que fixar na mente das pessoas. E não é uma vez falando isso que vai fixar. Então, assim, eu tenho que bater de novo, tenho que educar de novo, tenho que falar da foliculite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Até essa pessoa falar, não, É a acho que eu, história do acho quem que eu preciso... não é visto, não é lembrado. Exatamente. Nós estamos então em dezembro de 2023 nesse podcast. E hoje, o que tá no auge, Thiago? Eu acho que tem coisas que não caem, né? Hoje, se eu fosse falar, por exemplo, em social media, o que tá no auge é TikTok. Mas o Instagram continua funcionando muito bem. Então, não vou largar o Instagram para ir pro TikTok. O TikTok ele tem muita audiência, a gente consegue viralizar, ganhar muito seguidor muito rápido lá dentro. Mas, para conversão de fato, ele ainda não é uma plataforma que está madura. Eu converto muito mais no Instagram com menos pessoas, com menos seguidores, com menos dinheiro, com menos anúncio. Mas se eu fosse falar para as pessoas assim, o que nunca vai cair? Né? Produção de conteúdo. O conteúdo agora tem que ser curto, tem que ser shorts, tem que ser TikTok, tem que ser Reels. Então, beleza. Mas conteúdo nunca vai cair. Porque conteúdo é um meio. A gente fala de conteúdo já tem mais de 120 anos. Que a John Deere, por exemplo, mandava cartilhas para os agricultores entender como trabalhar melhor na terra, como plantar, estilos de plantio, como usar melhor as máquinas da John Deere. Então os caras mandavam isso e funcionava pra caramba. Né? O que aconteceu dos anos 90, 2000 pra cá? Isso ganhou uma escala gigantesca. Porque a gente falava de offline, depois a gente falava de rádio, depois de TV, depois de internet. A internet teve 3 grandes fases. A primeira a gente era, né, era os blogs fixos, enfim. E depois na web 2.0, 3.0 a gente começou a criar comunidades. Hoje, de novo, né, a gente pode ter um canal de televisão dentro do Instagram, a gente pode fazer live todos os dias, a gente pode responder caixinha de pergunta todos os dias, a gente pode ter programação. Leia-se, Casimiro, né, apresentando Copa do Mundo e Olimpíadas. O que a Virgínia faz nos stories dela se não é uma telenovela 2.0. Então, a produção de conteúdo nunca vai cair. O que vai determinar se o conteúdo vai ser consumido, ele vai converter em novos pacientes ou clientes, é a qualidade do conteúdo. Porque hoje o pessoal não aceita mais conteúdo ruim. O pessoal está maduro na questão do conteúdo. Então eles querem. E eu acho muito essa questão de conteúdo e a forma de comunicar tão importante dentro dessa questão do marketing. Eu sempre digo assim, ó, a gente pode dar eu posso ensinar uma aula de toxina botulínica, de preenchimento, eu posso falar da maneira como eu falaria para os meus alunos, né? E a questão, às vezes, da técnica, como o outro vai receber, como o outro vai executar isso, né? É muito pessoal, né? De cada um. Porque mesmo que eu entregue tudo, não quer dizer que essa pessoa ela vai absorver tudo aquilo que eu estou falando, né? E então eu posso me entregar ao máximo, porque só vindo até mim que ela de fato vai poder constatar aquilo que eu estou muitas vezes falando, né? E eu vejo que às vezes as pessoas têm um certo medo de entregar, né? Aquela questão de entregar aquele conteúdo. Tu não sente isso também? Esse tempo a gente estava conversando a respeito disso, o pessoal vai né? copiar o meu conteúdo, vai fazer igual, vai me imitar. E não adianta, só quem faz aquele teu conteúdo sabe a mensagem que você quer passar. Eu penso muito. E que bom que estão te imitando, que bom que estão copiando. É sinal que tá indo certo. Outro ponto que tá vindo com muita força agora é a inteligência artificial. Então, assim, ChatGPT, as IAs de voz, as IAs de atendimento. Então, a gente vai ver hoje, a gente viu muito nos últimos 10 anos, isso aqui é o Uber da estética, isso aqui é o Airbnb do mercado da beleza. Então, esses marketplaces que a gente viu, marketplace de carros, marketplace de imóveis, eles ditaram os últimos 10 anos. Agora a gente vai começar a ver o chat GPT da estética, o chat GPT da beleza, o chat GPT da medicina, porque esse modelo de inteligência artificial conversacional, ele vai permear muito a nossa vida daqui para frente. A gente vai conversar com tudo. A gente vai conversar com o carro, a gente vai conversar com a geladeira, a gente vai conversar com o computador, com o smartphone. Inclusive ontem lançaram esse PIN, então, que substitui o smartphone, que é um ex-engenheiro da Apple. Ele lançou um PIN que você coloca assim, ele tem uma câmera e você vai conversando com ele. Bota aqui o dedo. Quanto custa essa xícara? Ele fala, quanto custa a xícara? Ligar para fulana. Então ele integra com o fone. Então a gente vai começar a ver a tecnologia desaparecendo, ficando cada vez mais natural, né? A gente vai o óculos da Meta agora em parceria com o Ray-Ban, a gente consegue gravar, filmar, conversar, ligar. Os óculos de realidade virtual também
da Meta estão vindo com muita força. E a gente está falando, cara, de 6G, uma internet muito veloz. Eu acredito que a gente vai ver uma transformação muito grande nos próximos 10 anos em termos de tecnologia, muito focado em inteligência artificial. Então, a gente assistia isso em desenho animado quando era criança e agora está se concretizando, né? Tá acontecendo. Antes a gente falou ali dos links patrocinados, da propaganda. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que é tráfego pago, tráfego funciona, vende, quais são os segredos? Eu sou suspeito para falar, né? Eu já investi alguns bons dígitos em tráfego na minha vida. E com certeza é a melhor ferramenta de crescimento, principalmente falando em serviço, falando em estética, falando em negócios locais, porque a concorrência ainda é muito baixa. Provavelmente, se alguém agora está falando de uma cidade do interior, tem uma concorrência muito baixa, porque são poucas as pessoas que realmente estão fazendo um serviço profissional de tráfego. Então, o que é tráfego? Que não é tráfico, né? Que as pessoas confundem. Às vezes tu vai falar pra tua avó que trabalha com tráfego, ela vai te dar uma chinelada. Mas é tráfego de pessoas, né? Então, hoje a gente vê o Brasil, por exemplo, se não me engano, se não me falha a memória, é o terceiro maior mercado de redes sociais, perde para a China e Estados Unidos. Então, a gente tem mais de 100 milhões de usuários de Facebook, a gente está chegando em 100 milhões de usuários no Instagram, a gente tem 126 milhões de usuários no WhatsApp, que não é bem uma rede social, um aplicativo de mensagem, mas agora com os canais, com os grupos, está começando a tomar essa cara de rede social. A gente tem YouTube, que o pessoal leva muito como um buscador, mas ele é uma rede social. A gente tem, enfim, né? TikTok, por aí vai. Twitter, que agora não é mais Twitter, é o X. Então, a gente consome muito internet. O brasileiro, na média, ele fica ali suas 3, 4 horas na internet por dia. Então, o tráfego de pessoas nas redes sociais é muito grande. E as redes sociais, elas, via inteligência artificial, elas vão entendendo qual é o teu perfil. Então, a rede social já faz uma persona, por assim dizer, do nosso cliente ideal. Ele sabe o que você curte, ele sabe que... Poxa, eu curti 3 vezes a foto do Grêmio, pô, esse cara aqui é do Grêmio, não precisa curtir, seguir a página do Grêmio. Eu sei que ele é gremista, por exemplo, né? Ele deduz, isso é uma predição. Esse final de semana eu salvei lá uma sandália que eu achei bonita, agora só aparecem sandálias no meu Instagram. Essa é a perseguição do remarketing. Tá? E vai ficar um tempo ainda mais em tempos de final de ano. Então, a partir disso, a gente vai tendo os interesses que a gente chama. Então, eu quero anunciar para pessoas de 24 a 35 anos que moram em Porto Alegre, Santa Cruz, e eu posso fazer esse anúncio no raio de 1 quilômetro. Então, se eu quiser anunciar, botar um pin aqui no meio dessa sala e pegar 1 quilômetro aqui, eu consigo fazer. Porque a ferramenta me permite isso. Se eu quiser excluir lugares, por exemplo, tem um estabelecimento aqui que eu não quero que essas pessoas nesse raio aqui recebam o meu tipo de conteúdo. Eu consigo. Então, eu tenho uma segmentação de idade, de gênero, de geolocalização, de interesses, de profissões, muitas vezes. O LinkedIn também é uma rede muito, muito bacana. E eu vou montar esse perfil das pessoas que eu quero que recebam o meu conteúdo. Tá? E aí eu posso começar gastando $1 por dia, que é 4 ou 5 reais. Então eu consigo botar $1 ali e ver o que vai acontecer. Poxa, tive conversas, tive likes, as pessoas gostaram do meu conteúdo? Sim, com 4 reais eu fiz 2 novas conversas e fechei um novo cliente. E esse cliente vai me pagar 150 reais ou 200 reais uma limpeza de pele. Então, opa, tem alguma coisa aqui. Que é muito diferente da gente pensar em rádio e televisão. Como é que você vai entrar com um ticket de 4 reais na RBS e tentar fazer um anúncio? Não tem, cara. É 100 mil reais pra cima. E aí, Thiago, eu te pergunto, mas e aí, como é que eu lá dentro da minha estética, dentro da minha clínica, como é que eu preciso entender de tudo isso? Eu preciso... beleza, e se eu preciso de entender, como que eu vou aprender tudo isso? Sim. Que eu acho que tem alguns caminhos. E ainda ser assertivo, né? Não basta saber fazer, ainda tem que ser assertivo dentro daquilo. Tem uma coisa que chama custo de oportunidade. Então, assim, hoje, se eu não tenho como pagar alguém para fazer, então quer dizer que eu não tô, o meu custo de oportunidade está baixo. Por quê? Porque a hora do gestor de tráfego, por exemplo, está valendo mais do que a minha. Então, eu vou me educar, vou buscar, vou ler a central de ajuda do Facebook, do Google, eu vou buscar fazer treinamentos, eu vou
me educar para fazer aquilo. Vai doer, vai ser doloroso, não é a minha vertical preferencial, eu gosto mais de estar atendendo, mas eu vou ter que aprender para mim conseguir dar o primeiro passo. Poxa vida, aprendi, virei madrugada, fiz o que tinha que ser feito, perdi sábado, perdi domingo, eu aprendi o mínimo que eu precisava para buscar ali os meus 20, 30 clientes por mês. Eu já tô ganhando 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Agora o custo de oportunidade virou pro meu lado. Eu vou contratar alguém para fazer isso porque ele vai só ficar fazendo isso o dia inteiro e eu vou ficar atendendo, convertendo e atendendo essas pessoas. Eu confesso para vocês que eu já comprei um curso, mas eu achei bem complicado de fazer. Sim. Porque são muitas etapas. É a mesma coisa você pegar um gestor de tráfego e botar ele na frente de uma parede de terapia. Né? São curvas de aprendizado diferentes. Mas sim, são vários passos. Eu tenho que ir lá, criar o meu business manager, botar cartão, setar. Eu tenho que fazer várias validações até chegar na hora de conseguir fazer o primeiro anúncio. Nas primeiras vezes é muito complicado. Eu me lembro que a primeira vez que eu apertei no botão anunciar, eu tremia. Eu pensei, e se esse negócio aqui pegar todo o meu dinheiro? Que não era muito, né? Mas era o dinheiro que eu tinha. E aí, o que eu vou fazer? Então, tinha esse medo. Mas um dia eu falei, cara, se eu não apertar, eu nunca vou saber, né? Então, tem esses dois cenários. Poxa, eu realmente não tentei, não consegui. Eu preciso de alguém para me ajudar, né? Aí entra o Family and Friends. Será que tem alguém aqui que pode me ajudar? Será que tem algum irmão, algum amigo? Eu tô falando de uma pessoa que está no início, né? Uma pessoa que realmente está dando seus primeiros passos, buscando construir uma carteira de clientes. Mas se já tem condições de contratar um gestor, um cara que entende de tráfego, que vai pegar a campanha, vai jogar no melhor tipo de cliente possível, é melhor. Porque você está focando naquilo que realmente é o teu negócio. Você já deve ter conhecido, obviamente, mas uma vez eu fiz uma campanha por meio de uma consultoria realizada pela Meta. Nossa, aquilo ali foi fantástico. Foi fantástico. Depois eu tentei fazer por mim mesmo, construindo outras campanhas e não deu nem perto daquele resultado. Assim. Sim, a Meta disponibiliza várias consultorias. Eles têm um projeto de educação muito bacana. Recentemente eles liberaram um bot no WhatsApp, onde você vai perguntando, ele vai respondendo e vai te sugerindo melhorias na campanha. Então eles têm um processo de educação do cliente muito grande, porque eles entendem que se os meus clientes conseguirem obter o máximo de resultado, eles vão investir mais e mais e mais e mais e mais. Obviamente. Então todo mundo sai ganhando dessa equação. Mas sim, é uma curva de aprendizado que não é a mais fácil possível, ainda mais para pessoas que talvez tenham dificuldade tecnológica, que nunca mexeram em sistemas muito complexos. Então, não é muito simples, não, mas é necessário. Eu fico pensando assim, porque eu já passei por alguns gestores de tráfego, né? E nunca um foi tão bom assim, sabe? Nunca alguém que me surpreendeu tanto quanto foi essas campanhas realizadas em consultoria com o pessoal da Meta, né? Sim. E aí eu fico pensando, nossa, eu acho que daqui a pouco eu vou acabar, pelo menos, me inteirando um pouco mais e tirando esse tempo para ter que estudar tudo isso, né? Sim. Para poder tá ali, né, cobrando ou, né, dialogando com o gestor, porque muitas vezes não traz todo aquele resultado, né? Nosso bate-papo aqui é sobre marketing. Eu tenho certeza que tu tens algumas dúvidas sobre essa área. Então, coloque aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas que o nosso professor aqui, Thiago Mário, vai te responder. Já coloca também de qual cidade tu tá falando, qual a tua profissão, e logo nós vamos ter um sorteio. Então, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e, é claro, nos acompanhar nas redes sociais, né, Léo? É isso aí, gente. E lembrando que a gente também está no Spotify, né? Então, não deixe de nos seguir lá e deixar também o seu joinha no Spotify. A questão do gestor de tráfego é clássica, assim, a gente vê muito, eu investi R$2.000, R$3.000 aqui e não tive resultado. Porque, como o nome diz, ele é gestor de tráfego, quem é o profissional da estética, quem é o gestor do negócio, que tem que dar a diretriz, tem que dar a direção. E o marketing, ele é core de qualquer negócio. Não existe mais aquela, vou fazer um marketing de vez em quando, vou fazer aqui, patrocinar um eventinho aqui, fazer alguma coisa ali. O marketing, ele tem que ser observado assim como a gestão financeira, assim como a gestão do produto. Então ele tem que estar dentro de casa. Eu vou dar a diretriz para o gestor de tráfego para ele fazer aquilo que é interessante para o meu negócio, para a estratégia da minha clínica.
E o que acontece muitas vezes é que ele não tem essa troca, né? Então ele vai lá e anuncia para algo que ele acha que é o ideal e os clientes não vêm. Ou eu vou direto em performance, não crio conteúdo, a pessoa não está pronta, eu faço uma campanha muito de fundo de funil e essa pessoa não está no momento de compra, eu estou só oferecendo procedimento para ela. Agora, se eu volto 2 passos atrás e falo da dor, falo do desejo, analiso, faço um react de um procedimento que deu errado, eu vou construindo com ela um caminho, esse é o poder do conteúdo. Ela vai em algum momento me chamar para tirar uma dúvida. Poxa, eu já fiz esse tratamento lá atrás, deu esse mesmo efeito, agora o que eu faço? E aí você vai conversando, daqui a pouco a pessoa está dentro da tua clínica. Mas você sabe que talvez para nós profissionais, né, que a gente está envolvido ali em um zilhão de coisas, né, Grace? Eu acho que para nós muitas vezes para fazer essa análise sozinhos acaba sendo um pouquinho complicado, né? Sim. Sem ter às vezes um profissional ali do marketing, sem ter, né, juntamente uma equipe por trás que consiga olhar para aquele conteúdo produzido e pontuar o que poderia melhorar, quais seriam as falhas do porquê não performou tão bem, talvez, este anúncio, né? E, Thiago, você tem algum curso com relação a isto, dessa questão de tráfego? Dentro do Clínica Express, Léo, a gente entendeu que tem alguns pontos ali que precisam estar presentes para que a gente conseguir realmente gerar uma transformação na clínica. Uma delas é a educação. Então, como que eu vou vender um sistema para alguém que está com uma persona deturpada, ela não tem noção clara do marketing, da gestão, enfim. Então, lá dentro tem vários treinamentos, inclusive treinamentos de tráfego. Então, a gente fala sobre tráfego para Instagram, para Google, para Facebook, para YouTube, porque é importante. E é um desafio, né? E eu acredito que de fato, é muito desafiador. A própria produção de conteúdo, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer novo se torna um desafio, né? Mas você sabe que essa questão de gerar conteúdo, né? Eu esses dias até estava comentando com a Grace mesmo, sobre... Não é simplesmente o fato de ficar postando, Sim. mas sim se ter um planejamento do que postar, de como postar, qual o objetivo dessa postagem, né? E construindo isso de uma forma organizada para se gerar um retorno ali na frente, né? E eu acho bem desafiador fazendo isso, assim, ó. Você vai vencendo etapas, né? Tem uma mensagem que eu vi, uma foto, uma ilustração que eu vi uma vez no Geração de Valor, que era uma escada, só que o primeiro degrau era muito alto. O segundo era alto, mas já era um pouco menor. O terceiro já era razoável. E aí ia ficando cada vez mais fácil de caminhar. Porque o primeiro passo é o mais difícil. A pessoa começa uma clínica hoje sozinha, ela vai trabalhar muito se ela quiser realmente dar esse primeiro passo, subir esse primeiro degrau. Ela vai ter que fazer tudo. Porque muitas vezes ela não tem o orçamento necessário para contratar as pessoas para fazer. Então ela vai ter que se virar nos 30. Mas quando ela deu esse primeiro passo, ela já pode... Uma coisa que resolve muito a vida de um profissional de estética, de uma clínica, é um recepcionista. Ele já tira muito peso das costas de um profissional. Então, quando eu tenho um recepcionista, eu consigo delegar para ele a organização, a questão do sistema financeiro, eu consigo ver N processos que eu teria que fazer. Poxa vida, isso aqui vai resolver a minha carreira, vai resolver a minha clínica. Então, eu vou trazer um recepcionista. Depois, poxa, com esse tempo que abriu na minha agenda, eu vou vender mais. E aí, poxa, eu preciso de alguém para me ajudar com redes sociais, com tráfego. Trago mais uma pessoa. E as janelas de tempo que essas pessoas vão abrindo na minha agenda vão fazendo com que eu tenha mais tempo para atender melhor, para criar conteúdo de qualidade, para delegar para quem realmente está naquele estágio de fazer o que precisa ser feito. Conseguir o dinheiro para ter tempo, né? Exatamente. Só que os primeiros passos são os mais difíceis. A conversa tá maravilhosa e eu tenho certeza que a gente também vai ter que fazer uma parte 2 sobre marketing aqui no Beleza Pode. Então, queria saber quem é o Thiago saindo do trabalho, não falando sobre marketing, o que tu gosta de fazer nas tuas horas livres? Gosto de estar com a minha filha Aurora, com a minha esposa Rafaela. Gosto de rock and roll, né? Vou vir aqui pro show do Red Hot
na próxima semana. Não sei quando é que vai ao ar aqui o episódio, mas enfim, estarei aqui. Gosto de estar com os meus amigos, fazer um churrasquinho. Gosto muito de ler, né? Leio bastante. Tô lendo a biografia agora do Elon Musk, que a gente não sabe se ama ou se odeia, né? Que ele tô na fase que ele tá lançando os primeiros foguetes. Gosto muito de música, gosto de tocar meu violão, né? Tem os meus hobbies aí de sempre. Então, para te aproveitar um momento com a esposa, a gente deixa uma lembrancinha, uma vela de chá branco, que foi uma Maravilha. empreendedora, minha prima, quem realizou. Que legal. Então, para um dia bem romântico, para uma espumante, acender a vela e aproveitar. Vou postar lá no Instagram e vou marcar vocês. Então tá. Muito obrigado. Tiago, a gente gostaria muito de te agradecer aqui, né? A gente sabe da tua agenda, o quanto que é corrido, e eu confesso que eu achei que você não viria. Aí ontem, quando a Grace me mandou, o Thiago confirmou, eu disse, nossa, muito bom, muito bom. Muito obrigado aí por você ter vindo, e com certeza a gente vai fazer aí outras parcerias, negócios. Contem comigo. E mais uma vez, você tem dúvidas sobre marketing? Deixa aqui nos comentários que o Thiago logo vai te responder. Então, a gente adora essa interação de vocês. E é claro que temos o nosso sorteio. Então, o que vai ser sorteado hoje é o meu e-book, então no formato digital. É os Segredos do Home Care da Pele Perfeita. Segredos do Home Care da Pele Perfeita. Para profissionais da área da saúde, a gente vai sortear. Então, o Thiago vai falar agora uma palavra-chave. E eu acho que tem dois sorteios, né? O Thiago falou que ia sortear uma aulinha. Ai, verdade! E se você não for sorteada no e-book, não tem problema. Eu vou deixar com o cupom BelezaPod os meus e-books com 50% de desconto. Corre, garanto o seu. Não pode perder, né? Qual a palavra-chave do e-book? Eu acho que não pode ser outra senão marketing, né? Então, quem escrever marketing aí vai levar o e-book e vai levar também a aula sobre persona que eu vou explicar. Olha aí, ó. Ai, amamos. Então, já escreve aí. Marketing é a palavra. Show de bola. Então, encerramos aqui. Isso aí, gente. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.